Vou começar esse vídeo abrindo uma petição pro Brasileirão voltar a ser mata-mata, tá? Porque o copeiro Vasco da Gama seria tranquilamente o campeão. Cara, que loucura, né? A maneira como o Vasco joga a Copa do Brasil Sul-Americana é totalmente diferente do Brasileirão. A postura é outra, não sei o que acontece, gente. E digo mais, pra galerinha que falou que tinha que poupar, que tinha que abrir mão de Sul-Americana e Copa do Brasil. Vocês estão felizes, galera? Era melhor, né, ter colocado os reservas e o sub-20. Pelo amor de Deus, parem com isso. Já falei pra vocês que ter poupado no início da competição não adiantou de nada. Renato Gaúcho poupou os 2 primeiros jogos para ganhar no Brasileiro e perdeu os 2 jogos. Empatou um, empatou outro, perdeu outro. Então não adianta, gente. Até porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso está nítido diante da postura do Vasco jogando as Copas e o Brasileirão. E diga-se de passagem, estamos entre os 8 melhores da América, tá? É isso. Falei, tô leve. Não, mas assim, sério, precisamos falar sobre Thiago Mendes, craque do jogo. Ficou a semana inteira sendo massacrado pela mídia, pelos fãs de Neymar, que pra mim é bizarro existirem em pleno 2026, e ficou calado. A resposta veio em campo. Gol e assistência no estádio dos caras lotado. Simplesmente Thiago Mendes, o nosso capitão. E, cara, o cartão que ele tomou, bizarro. O Vasco deveria entrar com todos os recursos possíveis para anular esse cartão. Eu nem sei se isso é possível, tá? Mas, assim, só de perturbar a Conmebol e dar uma dor de cabeça pra eles, eu acho que deveria fazer. Porque é um absurdo. O cara, como capitão, que é a pessoa que pode falar com o juiz, vai lá, reclama do gol que foi completamente, corretamente anulado. Antes, né? No caso, ele tava reclamando pra anular. E toma um cartão por reclamação. Falta claríssima no Léo Jardim. Então, assim, juiz péssimo, tá? Mas nem isso foi capaz de desestabilizar o copeiro Vasco da Gama, tá? Simplesmente, anota aí, quartas de finais da Copa do Brasil, da Sul-Americana, e agora a gente precisa sair da zona, né? Por isso que eu falei, se fosse mata-mata brasileiro, eu duvido que a gente ia estar nessa situação, porque que postura diferente, né? Que o Vasco tem. Mas assim, vamos ter fé que a Inhaca hoje foi embora? Porque se David e Spinelli conseguiram fazer gols, que tudo bem, David é aquele gol culposo quando não há intenção de marcar. Mas fez. E o Spinelli também. Então vamos ter fé que essa Inhaca acabou hoje, né? E que daqui pra frente, inclusive no final de semana contra o Palmeiras, no Brasileirão, é a virada de chave que a gente tá precisando pra sair dessa situação no Brasileirão e sair dali e não voltar mais, galera. Mas assim, brincadeiras totalmente à parte agora. Não podemos camuflar as nossas deficiências, né? E então a gente ainda precisa de um 9, de um centroavante, né? A gente precisa de um camisa 10, de um ponta, de um zagueiro, porque o Cuesta hoje, ele tentou entregar. Ele tentou, mas aí o Léo salvou, depois o Robert Renan salvou, depois ele teve que apelar pra falta, mas assim, hoje foi complicado o Cuesta. Graças a Deus que não chegou a, assim, mesmo com intenções de prejudicar, não chegou a prejudicar. Mas assim, ainda existem essas deficiências de que, cara, a gente só vai conseguir resolver se a gente trouxer reforços. Volto a dizer, a janela está aberta até dia 11 de setembro. E o Vasco segue sem completar um camisa 9. Que é o maior problema do Vasco desde o início do ano com o Diniz. Vocês lembram que com o Diniz era Vasco chegando milhares de vezes no ataque, várias finalizações e não conseguia fazer gol. E ele ia na entrevista coletiva e falava que isso era ótimo, porque era um motivo de evolução e tal. Só que já escancarava esse nosso problema, porque naquela época eram os mesmos que a gente tem hoje, Spinelli, David e Breni. Então, assim, com o Renato foi isso, e agora com o Pedro Emanuel também tá sendo. Por quê? Porque a gente precisa de um 9. Se juntar os 3 que a gente tem pra essa posição, não dá um. Então precisa contratar pra ontem um camisa 9. E me incomoda a diretoria não ter feito isso ainda, tendo em vista que o primeiro reforço dessa janela de agora foi um lateral esquerdo, tal de Paulinho, que tava no América Mineiro, vale dizer Série B, e o cara nem relacionado nem jogou, e nem quero que jogue. Por quê? Porque a gente tem o Cuiabano que tá oscilando e o Piton que também oscila, mas assim, não tem como o Paulinho passar à frente de Cuiabano e Piton. Aí eu te pergunto, Pedro Paulo, vulgo Pedrinho, por que você priorizou um lateral esquerdo para compor elenco, não para ser titular, e não contratou um camisa 9? Que é a nossa maior deficiência e problema e que está nos fazendo falta. Graças a Deus, hoje, os nossos falsos 9, né, fizeram gols. Vamos torcer para que essa nhaca deles tenha saído. Mas a gente sabe que vai chegar o Brasileirão, os caras não vão conseguir dominar uma bola. Então acho que classificação muito boa, gostei muito da postura do Vasco, mas a gente ainda não pode deixar
essas deficiências para trás. Precisamos olhar para elas e a diretoria precisa contratar e resolver isso, entendeu? A solução é simples, contrata e utiliza a base, né? Ramon Rick, por acaso, falando da base, gostei muito da postura dele hoje. E assim, o Pedro Emanuel escolheu poupar o Paulo Henrique e o Tietê, né? Vamos dizer assim, poupar. Acho que foi mesmo isso, enfim. E eu fiquei, caramba, Ramon Rick, baita responsabilidade, ser titular, preocupante. Mas não, gostei muito dele, muito mesmo. E é isso, né? Um garoto da base, novinho, que pode estar se mostrando a ser útil. Então, ótimo, porque é uma posição que a gente agora perdeu o Jair. O Sousa não pode jogar a Sul-Americana. Então, Ramon Rick tá aí para ser utilizado. E aí eu falo aqui mais uma vez do senhor Pedro Emanuel, que tá calando a minha boca e eu sei que tá calando a sua também. Porque quando começou esse nome dele aqui, quem é esse cara? O Pedrinho é maluco, vai apostar, o cara é uma aposta, porque não conhece o futebol brasileiro, não conhece o Vasco, vai dar ruim. Falei isso pra caramba aqui no canal. E ele tá calando a minha boca. A cada jogo, vamos excluir o jogo contra o Santos, a cada jogo vem sendo comprovada uma evolução do Vasco. Em todos os setores, tá? No ataque, na defesa, no meio e tal. E isso passa pelo Pedro Emanuel. O cara conseguiu fazer o Brenner voltar a jogar. Tudo bem que tá cedo pra dizer que ele voltou a jogar, porque ele voltou e se machucou e vai ficar fora por mais de um mês. Mas assim, só dele ter feito o Brenner ser útil por um jogo importantíssimo, já mostra que ele tem um potencial, o Pedro Emanuel. E ele tá fazendo peças assim que a gente trava como descartáveis voltarem a ter valor. E isso é muito bom, isso é um reforço que a gente pode ter. Porque assim, a gente precisa de reforços novos. Mas só de ter esses reforços dentro da nossa casa, como o próprio Paulo Henrique voltando a jogar bem, o Jair, que agora se machucou, mas assim, ter o Jair de volta, o Paulo Henrique voltando a jogar bem, os nossos atacantes chegando mais e fazendo gol, passa pelo Pedro Emanuel. Então tô gostando muito dele. E eu acho que é isso, galera. Vamos ver sábado, domingo, né? Enfim, final de semana tem Vasco e Palmeiras. Palmeiras e Vasco vai ser um jogo muito difícil. Mas a gente tem que entrar pra ganhar. Esquecer que é na casa do adversário, esquecer a diferença de time e de posição e entrar pra ganhar como se a gente estivesse jogando um mata-mata, porque a postura é totalmente outra. Que loucura, né? Mas enfim, petição pro Brasileirão voltar a ser mata-mata. E é isso, galera. Classificados, é isso que importa, vamos que vamos. Final de semana já é outra competição, já é outra história, já é outra situação. Então a gente precisa ter essa virada de chave e ir nesse embalo. Até porque na semana que vem, meio de semana, tem o quê? Vasco e Vitória, outro mata-mata. Então assim, esse mês tá muito assim, são muitos jogos de competições diferentes. E a gente tem que levantar a cabeça e tentar ter a mesma postura em todas as competições para sair com o melhor resultado possível em todas elas. Especialmente no Brasileirão, que tem que ser a prioridade. Mas é isso, se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essa goleada e classificação do Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.